Olá, pessoal. Vamos dar início então à nossa correção de exercícios sobre os sólidos geométricos semelhantes. Questão 7. Considere as pirâmides quadrangulares regulares semelhantes, cujas medidas estão indicadas abaixo. Calcule a razão K de semelhança. Então, olha só. A medida que nós temos conhecida em ambas as pirâmides é a altura. A pirâmide maior tem a altura 10 e a pirâmide menor tem a altura 5. Então, se nós formos fazer a razão de semelhança K da pirâmide menor para a pirâmide maior, então nós teremos que ela é 5 para 10. Simplificando, ou seja, dividindo por 5 em cima e embaixo, então nós ficamos com meio. Então, a pirâmide menor é metade da pirâmide maior. Na letra B, calcule a medida x do lado da base da pirâmide menor. Então, aqui nós podemos usar uma regra de 3, uma razão, né? Então, a pirâmide maior tem base 5 e altura 10. Então, 5 está para 10. Assim como a pirâmide menor, nós temos uma base x e uma altura 5. Multiplicando cruzado, então eu fico com 10x igual a 25. Passamos o 10 dividindo. E 25 dividido por 10, então, 2,5. A questão C, calcule a razão K ao quadrado entre as áreas da base. Então, se a razão K é meio, a razão K ao quadrado será meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é 1/4. Certo? Na letra D, calcule as áreas das bases das pirâmides e qual é a razão entre as áreas. Então, nós vamos confrontar com esse resultado que nós encontramos na C. Então, olha só. A área da pirâmide maior, vou chamar de P maiúsculo. A área da base da pirâmide maior. Aliás, B maiúsculo. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, porque são de bases quadrangulares. A pirâmide menor, então a área da base da menor, vou chamar de B minúsculo, é 2,5 ao quadrado, certo? Aqui nós vamos trabalhar então com o número decimal. 2,5 ao quadrado é 6,25. Fazendo a razão, né, a razão K ao quadrado entre elas, nós teremos a menor 6,25 sobre a maior, que é 25. Fazendo a simplificação, ou seja, dividindo por 6,25 em cima e embaixo, então, novamente, nós chegamos à razão 1/4, como era de se esperar. E a última, alternativa E, calcule os volumes das pirâmides. E qual a razão, então, entre os volumes? Então, vamos lá. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume da pirâmide maior. A área da base nós já calculamos, é 25, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Então, nós vamos ficar com 250 dividido por 3. Vou parar aqui porque essa divisão não é exata. O volume da pirâmide menor, vou colocar aqui um P minúsculo. Então, vai ser área da base 6,25 vezes a altura 5 dividido por 3. Então, 6,25 vezes 5 dá 31,25 sobre 3. E aí, façamos as razões. Então, eu vou pegar a medida da menor. Então, nós vamos calcular a razão K ao cubo, porque é a razão do volume. Então, eu vou pegar a medida da menor, 31,25 sobre 3,
dividido pela maior. 250 sobre 3. Como ambas estão sendo divididas por 3, nós podemos cortar. E aí nós ficamos somente com 31,25 sobre 250. Para simplificar, basta a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, que nesse caso será o 31,25. Então, 250 dividido por 31,25. Então, nós chegaremos à razão 1/8. Está exato, porque a razão inicial era meio, e meio elevado ao cubo é igual a 1/8. Questão 8. A figura representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura, paralela à base. Então, a altura aqui dessa plataforma é de 60 metros. Encontre a altura da torre, sabendo que os lados da base e da plataforma medem respectivamente 18 e 10 metros. Então, aqui na base eu tenho 18, aqui na plataforma 10. E nós queremos encontrar aqui a altura da pirâmide toda. Bom, aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Eu tenho o tamanho da base da pirâmide maior e chamei a sua altura de H. Eu tenho o tamanho da base da pirâmide menor, né, considerando da plataforma para cima, mas eu não conheço a sua altura. Entretanto, se eu sei que tudo mede H e este pedaço mede 60, eu posso dizer então que essa altura é H menos 60. E aí vamos para as nossas razões. Então, em relação à pirâmide grande, a base 18 está para a altura H, assim como na pirâmide menor a base 10 está para a altura H menos 60. Feito isso, multiplicamos cruzado. Então, vou ficar com 18 vezes H, que é 18H, menos 18 vezes 60, que é 1080, que é igual 10 vezes H, que é 10H. Tudo que tem H de um lado, tudo que não tem do outro. Então, eu vou ficar com 18H menos 10H igual a 1080. 18 menos 10, 8H, que é igual a 1080. H, então, é igual a 1080 dividido por 8. Então, a altura da pirâmide maior é igual a 135 metros. Questão 9, essa é apenas interpretativa. Um tipo de embalagem de panetone tem duas bases quadradas contidas em planos paralelos e 4 superfícies laterais idênticas na forma de trapézio retângulo, conforme a figura a seguir. Geometricamente, a superfície total da embalagem é... Bom, essa embalagem, pessoal, ela caracteriza, então, um tronco de pirâmide, né? Nós podemos pensar, assim como no exercício anterior, seria uma pirâmide maior, em que foi cortada uma pirâmide do seu topo, e o que sobra, então, é esse tronco de pirâmide. Então, a superfície total da embalagem é a superfície total de um tronco de pirâmide. Portanto, alternativa E. Questão 6, uma questão do Enem. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, que é a figura 1, uma semi-esfera, desculpa. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, que está na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Então, apesar da diferença entre o tamanho das taças,
o volume contido na taça da figura 1 e o volume contido na taça da figura 2 deveriam ser iguais. Aí ele nos dá ali o volume da esfera e o volume do cone. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é D. Bom, em relação à primeira taça, nós conhecemos o seu raio. E é isso que nós precisamos para calcular o seu volume, ok? Então, o volume da taça 1, ela vai ser o volume de uma esfera dividido por 2. Então, primeiro, vamos calcular o volume da esfera. 4π vezes o raio ao cubo, 3 ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4 vezes o π ao cubo é 27, dividido por 3. Aí eu já posso dividir esse 27 por 3, vai dar 9, né? E 4 vezes 9 é 36. Então, o volume da esfera toda é 36π. Logo, o volume da taça 1 é metade. Então, ela é 18π centímetros cúbicos. Percebam que a taça 2 ela não enche completamente. A gente quer saber justamente a altura que o líquido vai atingir. Ele nos diz que, a pedido dos noivos, o volume contido na taça 1 tem que ser igual ao volume contido na taça 2. Então, se a taça 1 tinha 18π, a taça 2 também deve ter. Então, nós vamos substituir esse valor no volume de um cone, certo? Que é o volume da taça 2. Então, o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, vamos lá. O volume a gente já sabe. É 18π, que é igual a π vezes o raio, que também é 3, ao quadrado, vezes a altura, que nós não sabemos, tudo isso dividido por 3. Então, primeira coisa, multiplicamos cruzado. Então, eu chego aqui, π vezes 9 vezes h, que é igual a 18π vezes 3, que é 54π. Eu quero descobrir a altura. Então, eu vou pegar esse 9π que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, a altura vai ser igual a 54π dividido por 9π. Cortamos os π's. 54 dividido por 9 dá 6. Portanto, a altura da nova taça é de 6 centímetros. E a alternativa correta é a alternativa B. Questão 7. Um recipiente cônico foi projetado de acordo com o desenho a seguir, no qual o tronco do cone foi obtido de um cone de altura igual a 18. Determine o volume desse recipiente em centímetros quadrados. Bom, como aqui nós sabemos a altura do cone e o raio das duas bases, então nós podemos calcular a área das duas bases e utilizar direto a fórmula do volume do cone, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a área das duas bases. Então, a base menor é um círculo, a sua área é πr ao quadrado. O raio menor é 2. Então, π vezes 2 ao quadrado, 4π. A área da base maior, também πr ao quadrado, só que o raio mede 6. Então, nós teremos 36π. A fórmula do volume, então, ela é h sobre 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Então, vamos substituir. A altura nós conhecemos,
a altura é 12. Base maior, 36π. Base menor, 4π. Raiz quadrada de 36π vezes 4π. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 é 4. 36π mais 4π é 40π. Raiz quadrada de 36 vezes 4. Então, nós teremos 144 π ao quadrado. Π vezes π, π ao quadrado. Então, o nosso volume vai ser igual a 4 vezes 40π mais raiz quadrada de 144 é 12. A raiz quadrada de π ao quadrado é π. Então, eu vou ficar com 4 vezes 40π mais 12π, 52π. 4 vezes 52 é 108π. Centímetros cúbicos. Questão 8. Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone reto conforme a figura. Supondo π igual a 3, qual o volume máximo de líquido que ela pode conter? Então, semelhante à questão anterior, nós temos as medidas das duas bases, né? Podemos deduzir aí o raio e temos a altura. Então, vamos pela fórmula do tronco de cone. Então, para isso, nós precisamos determinar a área da base maior e a área da base menor. A base maior é a de cima. A área πr ao quadrado. Observem que tudo mede 8, logo o raio dela mede 4. Então, eu terei π valendo 3 e 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Agora, em relação à base menor, o diâmetro mede 4, portanto, o raio mede 2. Então, nós temos π vezes 2 ao quadrado, o que me dá 3 vezes 4, porque ele pediu para a gente tomar π como sendo igual a 3. Então, a área da base menor é 12. Fórmula do volume de um tronco de cone. A altura dividido por 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Então, vamos lá, altura 6 dividido por 3, área da base maior 48, da menor 12, mais a raiz quadrada de 48 vezes 12. 6 dividido por 3 dá 2. 48 mais 12, 60. E aí, nós temos a raiz quadrada de 48 vezes 12, que é 576. Raiz quadrada de 576 é 24. Então, vou ficar com 60 mais 24. Então, o nosso volume será igual a 2 vezes 84. Que vai me dar como resposta 168 centímetros cúbicos. Portanto, alternativa